Melhor de 5 sets, quartas de final do Star Contender de Doha, no Catar. Vamos nessa, Hugo Calderano já pontuando 1-0 para o brasileiro, aqui à esquerda da sua tela. A você que está chegando com a gente, sempre tem gente nova chegando no tênis de mesa, graças às grandes campanhas, ao grande desempenho do Hugo Calderano, da Bruna Takahashi, dos nossos demais mesa-tenistas. Sets indo até 11 pontos, saques são alternados de 2 em 2 pontos. Fez o seu primeiro serviço aí, o Simon Gauzy acabou errando com o backhand. 1-2, na frente Hugo Calderano nesse começo de primeiro set. Veio para definição ali com o backhand, Hugo mandou para fora, tudo igual, 2-2. Uma das vitórias mais emblemáticas da carreira do Simon Gauzy, justamente em cima de um dos chineses preferidos do nosso público aqui no chat, Xu Xin, lá no Mundial de 2019. E hoje uma vitória sobre o Xiangpeng, que não é o ator, né? É Xiangpeng, da China, cabeça de chave número 6 desse torneio. Outro chinês entre os 10 melhores do ranking mundial, também algoz recente do Hugo Calderano em torneio na temporada passada. Hugo que já fez também 2 jogos dentro dessa competição, né? Ontem derrotou com alguma dificuldade o Park Jo-hyun, saiu atrás do sul-coreano, depois virou o jogo dominando a partida, né? Ganhando confiança para fazer 3-1 e hoje mais cedo amasso. Um passeio, um atropelo, um amasso, o que você quiser chamar, né? 3-0 em cima do Tomislav Pokar, 11-5, 11-8 e 11-3. Jogo que durou menos de 20 minutos. É o caso de pássaro, né? Passaram o carro. Passaram o carro. Agora o Gauzy fazendo o Hugo Calderano andar para trás para pontuar novamente no jogo. 3-5, 2 pontinhos de vantagem para o jogador francês, Liane. Nesse momento, Hugo com um pouco de dificuldade de ser consistente, buscando essa primeira bola de ataque de forma mais singular, porque a dificuldade de jogar com o Gauzy é essa, de quando o Gauzy ele está com confiança, ele dá mais giro na bola ainda, uma bola rente, como a gente viu nesse último ponto, e fica difícil de finalizar, que é como o Hugo gosta de jogar. E o Gauzy está com a confiança lá no alto depois da vitória de hoje mais cedo sobre o Xiangpeng. Mais um erro do Hugo com a rede atrapalhando o brasileiro nesse backhand. Abre 4 pontos de vantagem o Simon Gauzy, 7-3. Fica na rede o ataque do Hugo, a gente já falava mais cedo, né? São 2 grandes amigos, jogaram juntos durante muito tempo no Oxenhausen da Alemanha, conquistaram lá por 2 vezes a dobradinha de Copa e Campeonato Alemão em 2019 e também na última temporada. Já se referiram um ao outro em entrevistas como um irmão. O Hugo já falou, jogar contra o Gauzy é como jogar contra um irmão. O Gauzy falando que tem realmente grande admiração não só pelo jogador, como pelo cara que é o Hugo Calderano. Mas é um jogo de muitos erros do brasileiro, como você dizia, Liane. Principalmente nesse primeiro set, nesse início, o Hugo buscando ainda um pouco mais de regularidade. Aí os dois brincaram, e o Gauzy voltando mais uma, para chegar ao set point. Sobre isso que a gente falava no início do jogo, né? São 2 showmans. Uma pena que o ponto não ficou com o Hugo, mas a tônica da partida vai ser essa nos próximos sets também. Parecia lance de treino. Errou no backhand do Hugo, um primeiro set de muitos erros do brasileiro, vencido pelo Simon Gauzy, 11-3, tem 1-0 no jogo. O mesa-tenista francês, a gente lembra, é uma melhor de 5 sets, então menos tempo pela frente para que o Hugo Calderano se recupere, necessidade de voltar logo para o jogo, de entrar logo na partida para voltar a vencer o seu grande amigo, seu irmão, seu ex-companheiro, o Simon Gauzy. Tá ligado que hoje tem final de Copa do Mundo, né, Pio? Tô ligado, e não só final de Copa do Mundo, como um jogaço antes, hein? É isso, final de Copa do Mundo da Kings League, Brasil e Chile se enfrentando a partir das 18 horas. Você fica ligado numa final totalmente sul-americana, histórica para Kings League. E antes do principal duelo, tem um abre-jogo, tem um aquecimento, tem uma preliminar espetacular. O time da Cazé TV vai enfrentar o time da Kings League, combinado lá, arrumado pelo Ronaldo Fenômeno. O elenco da Cazé tá qualquer coisa. É. Absurdo. É isso. Você aposta Pela no time da Cazé TV? Não, pela qualidade e pela aleatoriedade. Vai jogar até o touro que a Nive Stefan levou lá, que aparece volta e meia aqui nas nossas promos.
Todo mundo escalado. Cazé TV e Kings League na preliminar da grande final da Copa do Mundo no Allianz Parque. Lá em São Paulo, o estádio do Palmeiras recebendo a final da Copa do Mundo da Kings. Logo mais a partir das 18 horas na Cazé TV. Começando o segundo set no serviço do Simon Gauzy. E contra ele não basta potência, não basta ofensividade, tem que ter variação, tem que ter efeito, né, Eliane? Ele força o Hugo Calderano a elevar o seu nível. Exato, é um jogo também de paciência para o Hugo, dele buscar consistência e minimizar os erros não forçados, dar chance também para o Gauzy errar como ele faz agora nesse último ponto. E que bom começar o set assim, num ponto em que o Gauzy foi lá para trás se defender, vencido pelo Calderano num rally mais longo, e depois num erro do francês, Pio. Pois é, Hugo, começa melhor nesse segundo set. Para quem não tinha entendido o que a Bruna tinha falado sobre ficar nervosa com os pontos desse jogo, é por isso, são pontos longos, pontos arrastados. O Gauzy não entrega nada de graça. E a gente já viu essa correria, essa defesa dele contra o Champagne. O Hugo, por enquanto, consegue furar esse bloqueio do francês até aqui no segundo set. Tudo explicado, né? E é incrível como o Hugo joga num nível mais alto o segundo set, né? Tem uma compreensão, uma inteligência diferente, uma leitura de jogo espetacular o brasileiro. Como começa bem essa segunda parcial, abrindo 4-0 e agora jogando na rede para ceder o primeiro ponto para o Simon Gauzy. Bola de efeito do francês ali na cruzada, matando o Hugo Calderano. 4-2, o serviço volta para as mãos do brasileiro. E olha, um resultado aqui pra gente comentar: Adriana Dias venceu o Shen Yi. Então temos aí também mais uma, né, do bonde das americanas que estão incomodando as chinesas, as asiáticas, junto com a Bruna Takahashi. Vitória expressiva da porto-riquenha. Hugo Calderano dominando, ofensivo, agressivo, para chegar ao quinto ponto, 5-2. Buscando não se afastar tanto da mesa, o Hugo, ele pressiona o Gauzy e espera o melhor momento de finalizar. E outra vez agora vindo pra paralela, distribuindo, abrindo a mesa, jogando demais o Hugo Calderano nesse segundo set. Abre 4 pontos de vantagem o brasileiro, 6-2. Outra vez, agressivo Hugo, tomando a iniciativa do ponto mesmo no serviço do Gauzy. 2-7. E agora colocando a devolução lá para conquistar o ponto no erro do francês. 8-2, são 6 pontos de vantagem para o Hugo. Outra vez, pegando firme na bolinha, tomando a iniciativa do ponto, o Hugo Calderano dominando amplamente essa segunda parcial do jogo. Ele veio pro contra-ataque. Segue agressivo, né? Mesmo com o erro, a gente tá vendo que o Hugo Calderano, ele tá indo ao máximo. Viu que a primeira parcial fugiu bastante do controle dele. É o que você falou, Gonçalo, a leitura dele do jogo para ele conseguir responder à altura do adversário é incrível. Outra vez fazendo o Gauzy se movimentar para trás, mas aí foi longa demais a esquerda do Hugo, o backhand do brasileiro. 4-9. Agora foi a vez do Gauzy colocar mais giro na bolinha com esse backhand, né, Eliane? Para encurtar a diferença. Exato, uma sequência positiva para o Gauzy. O que ele fez? Ele foi mais incisivo, girou mais a bola de forma rente à rede, dando trabalho para o Hugo, que por sua vez já não mostrou tanta consistência. Ele tem oportunidade de voltar para o jogo agora com saque. Era importante demais vencer esse set rápido, né? O Hugo Calderano sente o momento, para o jogo, pede um timeout, pede o tempo que tem à disposição dentro da partida. O Gauzy foi se recuperando dentro do set, encurtou a diferença para 3 pontos e o Hugo Calderano não pagou para ver. Aí uma reação ainda maior do Gauzy antes de pedir o tempo para conversar lá com o Paco Arado.
Fica frio, Hugo! Jogos Olímpicos de Inverno estão chegando na tela da Cazé TV a partir do dia 6 de fevereiro. Você acompanha com a gente. Chance real de medalha para o Brasil pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, hein? Você fica ligado com a gente em cada lance, em cada disputa, em cada competição e também sempre porque vale muito as grandes histórias, esportistas experientes, outros estão aparecendo caras novas dentro dos esportes de inverno, velocidade, plasticidade, tudo isso para você acompanhar com a gente nos Jogos Olímpicos de Inverno na Cazé TV, direto de Milano Cortina. Esses três aí vão estar lá na Itália, viu? Resenha Fernanda boa, hein? Gentil, Diogo Defante, Pedro Scooby, os três lá na Itália e muito mais gente da nossa equipe direto em loco para trazer para você informação, os detalhes e aquele conteúdo, aquela resenha do jeito que você gosta na Cazé TV. E eu sigo na campanha pro Gonçalo nevar, hein? Todo mundo do chat, quem quer ver o Gonçalo de cabelo branco nevado para as Olimpíadas de Inverno, deixa a hashtag NevaGonçalo. Troco a hashtag por um pits. Longa troca e Hugo Calderano vibra muito com o ponto conquistado para chegar ao set point. 10-6. Importância de voltar, né? O tempo pedido com um ponto para retomar a moral e tomar a confiança. Tem que fechar agora. É pra fechar, Hugo! É pra fechar, Hugo Calderano! Boa. Vence o segundo set, 11-6. Tudo igual no jogo, o melhor de 5 sets, um set para cada lado. Hugo Calderano está muito na partida, valendo uma vaga nas semifinais do Star Contender de Doha nesse Super Janeiro da Cazé TV. Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Bom dia, porra! Vambora! Vamos trabalhar! Sabe muito, né? É o Chico. Eu me perdi na personagem aqui, gente! Eu tinha que trazer um touro de verdade, onde você estava 1.200 quilos. De volta, e se até vocês que estão atentos Ouviram? na live ouviram e ainda não deixaram o like, fala de novo para dar o like aí, Rebeca. Deixa o like na live, galera. Pronto. Com esse pedido tem que deixar o like. Mais 14 mil aparelhos Isso aí. conectados, pouco menos de 1.500 likes. O pessoal tem que chegar junto porque o Calderano empatou e vai virar a partida. Nossa, colocando muito bem essa bola de backhand na paralela, na linha da mesa para fazer 1-0 nesse terceiro set. Que diferença do Hugo Calderano entre as duas primeiras parciais, hein, Eliane? Sim, o Hugo mais estável, buscando colocar melhor as primeiras jogadas. O Hugo, à medida que ele coloque a primeira bola em jogo, ele consegue definir as ações e usar isso a seu favor. E diminuiu realmente bastante o número de erros não forçados. É seguir assim, Hugo, e atentando também para as mudanças de efeito do Gauzy. Meu Deus, que pontaço! Que pontaço! Hugo Calderano brincando lá de trás e brincando no efeito, na rotação dessa bolinha. Ah, Gauzy, vem com fome demais não, Gauzy! Que pontaço e que bom que caiu pro lado do Hugo, porque era um ponto que podia encher o francês de confiança, como a gente já viu em algumas situações. Aliás, agradecer a rede, senhora rede, que ajudou muito durante o ponto, porque na bola anterior o Gauzy tinha colocado ela na quina da mesa, praticamente. Esse é o ponto que o Hugo Calderano mandou mensagem no WhatsApp pro Gauzy depois. Vai encher o saco. E olha esse. E esse então! Manda o vídeo pra ele, Hugo, depois do jogo. Pra ele entender de onde veio a bolinha e pra onde foi. Que paulada na paralela com o forehand. 1-5, 4 pontos de vantagem pro brasileiro. E é um ponto que a gente vê que muda a história do set.
Agora foi a vez do Gauzy dar o troco, hein? Agora foi a vez do Gauzy dar o troco. Tem muita mão, o francês, né? Trabalha muito com efeito, com o giro da bolinha. Dessa vez foi o Hugo que passou batido no golpe. 6-2, ainda 4 pontos de vantagem pro número 3 do ranking mundial. Bola toca na rede e vai embora no golpe do Gauzy. Dessa habilidade do francês, o Pio bem mencionou que uma vitória emblemática do Gauzy foi diante do Xuxin, que era considerado na sua época um dos jogadores mais talentosos e habilidosos, o canhoto caneteiro Xuxin. E o Gauzy foi lá e venceu o Xuxin num campeonato mundial. Cara, extremamente habilidoso o Gauzy, não é um grande campeão, vamos dizer assim, né? De ganhar muitos torneios no circuito mundial do tênis de mesa, mas ganhou muito na sua fase de mais novo, né? Sub-21. Chegou a ser campeão de Olimpíadas da Juventude, o Gauzy. Foi bronze, assim como o Hugo. É isso. Em 2010 e 2014 o Hugo leva o bronze também. Voltou mais uma o Gauzy, mas aí a mesa estava aberta. O Hugo Calderano solta a pancada. 9-3. Ele chegou a vencer o Finals do World Tour 2000 de Sub-21. Isso. Que foi o título expressivo dele ainda na categoria Júnior. Nem tinha WTT ainda na época, os Youth Contender. Isso, era isso que eu tava querendo lembrar. Foi jogando lá, foi jogando lá, foi jogando lá. O Hugo, quando veio pra definição, acabou acertando a fitinha da rede. E logo depois de Tóquio, né, o Simão Gauzy teve um período difícil na sua carreira. Sofreu com burnout, uma falta de resultados também que não vinha ali. E a recuperação dele durante o ciclo até chegar à medalha olímpica por equipes em Paris foi um momento especial da carreira do francês. É o medalhista de bronze olímpico Simão Gauzy nos jogos disputados em casa. E abriu o caminho para os Lebrun também, né? Veio antes deles ali na França. 7 pontos, Hugo, 4-10. Que devolução. Que devolução! Vai descer! Vai pro chão, Simão Gauzy! Hugo Calderano vence o terceiro set, 11-4 para fazer 2-1 no jogo. Vamos ver aqui, ó. Caiu, bateu com o joelho no chão. Não sei se com organização, com alguma questão ali de piso liso, talvez molhado. O Gauzy escorregando. Vamos ver como é que volta também pro set seguinte. Já tá de pé aí conversando com seu técnico. Mas que grande ponto do Hugo Calderano, botando o francês para deitar, Liane, 2-1 pro brasileiro. Ótimo desempenho do Hugo nesse terceiro set, pressionou o Gauzy quando teve oportunidade, acelerou a bola, soube também entender os momentos de colocar uma jogada mais do outro lado, ou seja, dando mais ritmo para o seu jogo, não deixando tantos pontos de graça para o francês. A gente vê a diferença que isso faz, porque com essa atitude o Gauzy tem que ser mais agressivo, tem que tomar mais riscos, acaba se afastando mais e cometendo erros não forçados. O Hugo manter essa disposição, essa disciplina e principalmente essa intensidade nesse set. Silvia Fernandes está por aqui, estava sentindo falta de ver o Hugo vibrar nos pontos como está fazendo hoje. E o Li Xindong, que está com tempo, né, para estar aqui no chat, que foi eliminado pelo Dmitry Ovtcharov já na disputa desse Star Contender aí em Doha, está por aqui falando, o segredo do Simon é o sapato. Antes dele escorregar e cair no chão. Secou pouco, hein, Li Xindong? Crê em Deus Pai, que boca de cemitério da desgraça. Vamos lá, início do quarto set. Erro no forehand do Hugo. O primeiro ponto da parcial é de Simão Gauzy, tem 1-0. Comentei sobre a vitória da Adriana Dias sobre a Shein na chave feminina e uma curiosidade. Tínhamos 7 chinesas na chave, inclusive a Kuai Man, top 5 do mundo, e nas semifinais não teremos nenhuma. Incrível, hein? Fato raríssimo. Nossa, que grande rally. E outra vez o Hugo Calderano conseguindo ser agressivo no tom, no ponto suficiente, sem perder a regularidade e a consistência, para conquistar mais um ponto importante. É o nosso campeão da Copa do Mundo. Dentro em breve vai poder defender esse título. Lá em Macau, na China. Bora! Em busca de mais um título de Star Contender na carreira, o Hugo Calderano. Pode
conquistar o seu 5º título desse tipo de torneio na sua trajetória, o brasileiro. Tudo igual, 2-2, agora com o erro do Hugo. 2 pontos do Simon Gauzy, 2 bolas batidas para fora pelo Hugo Calderano. E o Adriano Migliorini, que estava por aqui, espero que o Gauzy não tenha se machucado. Já deu para perceber que não se machucou, né? Tá inteiro aí nesse quarto set, mas o Hugo Calderano tá jogando num nível absurdo, Liane. E é isso, Gonçalo, no momento que o Gauzy, ele para pensar e fala, preciso girar mais, tentar algo diferente, o Hugo vai lá com contra-ataque e já mata essa iniciativa. E é dessa forma que o Hugo tem que se posicionar até o final do set. Agora a bola toca na rede e vai embora. Vale uma vaga para disputar a semifinal contra Wen Huibo da China. Jovem chinês, apenas 19 anos, está escalando o ranking mundial, número 53 do mundo, acabou de ganhar do Xuefei. Olho nele, é um adversário duríssimo para quem quer que passe aqui, a gente espera que seja o Hugo. Jogo que acontece amanhã, na parte da manhã, comecinho da manhã, como foi hoje a vitória do Hugo sobre o Tomislav Pukar. Erro do Gauzy, 4-3, Hugo Calderano na frente, Pio. E se o adversário do Wen Huibo for o Hugo Calderano, será o segundo confronto entre eles. Hugo que venceu o chinês no Europe Smash lá na Suécia no ano passado por 3-1. Só que o Wen Huibo, obviamente, adicionou mais experiência ao seu currículo nesses últimos meses na WTT. História como vem pra mesa, né? Outra vez o Hugo Calderano. O Gauzy, ele exercita a paciência, né, Liane? Mas também exercita o repertório. E o Hugo tem pra mostrar, tem pra botar na mesa para o jogo pede tempo francês. E se você percebeu, Gonçalo, no penúltimo ponto o Gauzy, ele deu uma jogada, ele executou uma jogada praticamente sem mexer as pernas. O que é isso? É o cansaço. Olha ele comendo ali uma fruta, banana para recuperar um pouco o potássio, porque assim, é energia. O atleta, né, no caso o Gauzy, a maneira como ele joga, ele precisa de muita energia. Ele já veio de um embate muito forte diante do Champagne. E agora o Hugo cadenciando o francês, jogando o Gauzy de um lado para o outro, tá deixando realmente o Gauzy exausto. Então, essa pressão que o Hugo precisa manter até o final do set, até o final do jogo. A gente está revendo alguns pontos do jogo, né? Sempre ralis longos contra o Simon Gauzy, porque ele vai lá para trás e se sente confortável com isso, como a gente já tinha falado mais cedo. Contra o Champagne, primeiro, que ele teve um duelo muito mais longo que o do Hugo. Também qualquer duelo, basicamente, seria mais longo que o do Hugo contra o Pukar hoje mais cedo, que durou menos de 20 minutos. Mas muito diferente do que fez contra ele o Champagne, o Hugo Calderano não só vai forçando o Gauzy para trás, como vai balançando muito mais o mesa-tenista francês, Pio. E vai aumentando de nível, né? A gente não vê só rally, mas a gente vê também o Hugo Calderano trabalhando bem a recepção, trabalhando bem o seu saque, tá conseguindo impor o seu estilo de jogo. Mais uma vantagem para o brasileiro agora na parcial que pode definir a parada. E a galera da orquestra Porto Seguro tá mandando um salve pra Liane, tá? Que demais. Porque a Liane agora é multi-instrumentista, né, Liane? Gente, que alegria. Deixa eu terminar o ponto aqui. Um grande abraço para todo mundo da orquestra Visconde de Porto Seguro, da qual eu fiz parte por muitos anos no naipe de violas. Um abraço para o maestro José Luiz Ribalta e para todos os meus companheiros. Quem sabe ainda volte a tocar com eles. Toca viola e dia desses estava tocando com raquete e bolinha de ping-pong. É violino. Lá. Viola? É viola, cara. Não é viola caipira, não. É viola clássica. Fica na rede aí o Simon Gauzy. 8-3. Eu tinha lido violista, achei que era violino. Esse backhand pra fora. Aliás, a Ariane, na próxima vez que vier ao Rio, tem que trazer a viola com ela, pra gente pegar aqui uma palhinha, hein? Eu não tava entendendo, porque lá na minha terra é o violeiro, né? Que toca a viola no modão. Exatamente. Que jogadaça do Hugo Calderano!
caminhando ao redor da mesa e cada vez mudando a direção do golpe, ó, para não dar ritmo ao Simon Gauzy. Fica na rede o francês, 4-9 a 2 pontos da vitória e da classificação para as semifinais, o Hugo. Nossa, que contragolpe espetacular do Simon Gauzy. Agora vira franco atirador também, né, Liane? Tá a 2 pontos de perder o jogo, vale tudo, vai botar tudo à disposição na mesa, né? Exato, usando suas últimas forças, seus últimos recursos nessa reta final. Nossa, que troca de bolas. E agora saiu o vencedor do rally, o Simon Gauzy. Como consegue trocar, né, a dinâmica do ponto com seu backhand, Hugo Calderano. Uma pena que agora o ponto ficou pro francês. Falando sobre o próximo adversário possível do Hugo, né, caso confirme a vitória aqui contra o Simon Gauzy, o Henruibo fez 4 partidas no torneio. O Hugo tá fazendo apenas seu 3º jogo e estreou numa partida de 5 sets contra o espanhol Álvaro Robles. Olha como o Hugo, pensadamente ele vai fazendo isso, né? Ele não bate 2 bolas iguais, ele não dá 2 na mesma direção da mesa para não dar conforto ao Simon Gauzy. Nessa tentou colocar mais funda, acabou errando um pouquinho. 7-9, 2 pontos a diferença do jogo. Chegamos a 20 mil aparelhos conectados com a gente. Deixa o seu like, vamos nessa, na torcida pelo Hugo Calderano. Veio para definição, brasileiro acabou sendo atraiçoado pela rede. A vantagem que era larga, agora vem para mínima. 8-9, apenas 1 pontinho à frente Hugo Calderano nesse 4º set. Ele gosta da emoção, Gonçalo. Gosta de fechar o jogo com emoção. Espero que feche. Vale a sua torcida, a sua bandeirinha do Brasil no chat. Se o Gauzy quiser ajudar também a errar um saque, aceitamos. Tá aí, Hugo Calderano, no efeito com a devolução. 10-8, ele tem 2 possibilidades para fechar o jogo em 3 sets a 1. Olha, Pio, não foi erro de serviço, mas seria o 2º erro, viu? Então conto com a sua torcida sempre. Pra zicar os adversários do Hugo, a gente tá aqui. Multifunções. Show. Match point, Hugo. Fica na rede, Simon Gauzy. Hugo Calderano vence o jogo. 3 sets a 1 para garantir a sua classificação, sua passagem às semifinais do Star Contender de Doha. Faltam 2 jogos para selar mais um título na carreira de Hugo Calderano. Tendo amanhã pela frente o Henruibo da China, logo no comecinho do dia, no comecinho da sua manhã, aqui na tela da Cazé TV. Valeu demais, Pio, valeu demais,